A primeira coisa que Leo Maxwell notou sobre a suíte presidencial do Odyssey of the Seas não foi a vista panorâmica do porto de Miami a afastar-se, nem o piano de cauda branco que ninguém tocava, mas sim o cheiro. Uma mistura complexa de perfume caro, champanhe derramado e o aroma quase imperceptível de dinheiro velho, tão diferente do cheiro a lixívia e metal dos corredores da tripulação, um deck abaixo. Tinha 26 anos, a pele pálida do Midwest, a contrastar com o cabelo escuro e desalinhado que teimava em cair sobre os seus olhos azuis, frequentemente cansados. O seu uniforme de tripulante, camisa branca impecável e calças escuras, parecia um pouco grande demais para o seu corpo magro, acentuando a sua juventude e a sua posição subordinada. No bolso traseiro, um pequeno caderno de esboços, um vício que não conseguia largar. Tentava ser invisível enquanto servia canapés. Serafina Dubois, a anfitriã da festa exclusiva, era o oposto da invisibilidade. Mulher negra, por volta dos 40 anos, de uma beleza escultural e imponente, vestia um vestido de alta costura de um vermelho vibrante que parecia incendiar-se contra sua pele escura e impecável. Joias caras brilhavam a cada movimento. O seu olhar era penetrante. Quando seus olhos pousaram em Leo, que quase tropeçara num tapete felpudo, ela não sorriu. Cuidado, rapaz. A sua voz, um contralto suave, cortou o murmúrio da festa. Este não é o tipo de lugar para falta de polimento. Fez uma pausa, o seu olhar a percorrer Leo de cima a baixo. E essa palidez parece quase doentia. Precisa de um pouco de sol, de vitalidade. Um leve sorriso brincou nos seus lábios, mas não alcançou os olhos. Não como o meu brilho saudável, não acha? Leo sentiu o rosto a aquecer. Murmurou um pedido de desculpas e recuou, o peso da humilhação a assentar-lhe nos ombros. Era apenas mais um dia a bordo do Odyssey of the Seas, um microcosmos de opulência onde ele era apenas uma peça da engrenagem, a sonhar com dinheiro suficiente para a faculdade de artes. Um sonho adiado por dificuldades financeiras familiares. Uma experiência passada na sua pequena cidade, onde vira uma injustiça ser varrida para debaixo do tapete, deixaram com uma aversão particular a abusos de poder como aquele. Abusos casuais, quase entediados. Dias depois, a humilhação ainda pairava. O navio navegava agora pelas águas azul-turquesa das Caraíbas. Leo estava a limpar uma área mais reservada do Starlight Lounge após outra festa privada de Serafina Dubois. A maioria dos convidados já se tinha retirado. Foi então que a ouviu, a voz inconfundível, agora tensa, vinda de uma varanda privada adjacente. Não pode haver erros, compreendes? Dizia Serafina, o tom baixo, mas carregado de ameaça. A encomenda é demasiado delicada. Precisa de ser tratada com discrição absoluta na próxima paragem. A ilha tem de estar limpa. Uma pausa. E o nosso amigo, ele sabe o que fazer. Leo congelou. Encomenda delicada? Ilha. Amigo. As palavras ecoaram na sua mente. Não era da sua conta, sabia disso. O seu objetivo era simples. Cumprir o contrato, juntar dinheiro e evitar problemas. Mas a arrogância de Serafina, a humilhação que lhe infligira e agora aquelas palavras sussurradas, algo acendeu dentro dele. Uma curiosidade perigosa, misturada com um crescente sentido de injustiça. Nos dias seguintes, Leo começou a observar Serafina mais atentamente. Usava o seu acesso como tripulante para estar perto dos seus locais de convívio, o casino exclusivo, os restaurantes gourmet, o deck da piscina privada. Discretamente, no seu caderno, começaram a surgir esboços rápidos. O rosto anguloso de Serafina, a sua postura régia, os homens de fatos escuros que a acompanhavam sempre, com os seus olhares vazios. Esboçava a linguagem corporal tensa durante certos encontros, os horários das suas idas e vindas. Partilhou algumas das suas vagas preocupações com Marco Silva, um colega tripulante de cabine, brasileiro, na casa dos 30 anos, com um ar cínico e olhos que já tinham visto demasiado. Marco trabalhava no navio há 5 anos. Estás a ver coisas, miúdo, disse Marco, abanando a cabeça enquanto polia um copo no pantry da tripulação. Essa gente vive noutro planeta. Tem os seus segredinhos, claro, mas não te metas. A companhia gosta de olhar para o outro lado quando se trata dos VIPs que gastam fortunas. Contudo, após um momento de silêncio, Marco franziu o sobrolho. Mas é estranho. Lembro-me de uns rumores há uns meses. Um passageiro que desapareceu a meio do cruzeiro. Abafaram tudo, claro. Ele olhou para Leo. Tem cuidado, sim? A curiosidade matou o gato. O aviso de Marco, em vez de o dissuadir, apenas intensificou a cautela de Leo. Uma noite, enquanto fazia uma ronda tardia perto das suítes mais luxuosas, viu algo que fez o seu sangue gelar.
Serafina Dubois saía discretamente de uma área de serviço, normalmente restrita à tripulação. Segundos depois, Elias Thorne, o imponente chefe de segurança do navio, um homem na casa dos 50 anos com uma reputação de profissionalismo incorruptível, saiu do mesmo local. Pareceu haver uma troca rápida, quase imperceptível, de um envelope. Thorne olhou em redor, os seus olhos encontrando os de Leo por uma fração de segundo. Leo desviou o olhar rapidamente, o coração a bater descontroladamente. A conivência da segurança? A ideia era aterradora. O navio ancorou ao largo de uma pequena ilha privada, um ponto no mapa que parecia existir apenas para o prazer dos ultra-ricos. Oficialmente era um dia de praia e desportos aquáticos. Leo, usando um pretexto para estar no convés de observação com o seu bloco de esboços, a captar a luz tropical para os meus estudos, dissera a um supervisor desinteressado, encontrou um ponto com vista para uma doca isolada, parcialmente escondida pela vegetação luxuriante. A sua paciência foi recompensada. Um iate mais pequeno, elegante e rápido, aproximou-se da doca. Homens de Serafina estavam lá, tensos e vigilantes. Caixas pequenas, metálicas e pesadas foram transferidas do iate para um carrinho de carga. E lá estava Elias Thorne, observando à distância, não intervindo, a sua presença uma sanção silenciosa. Leo desenhou furiosamente, os dedos a voar sobre o papel, captando as formas das caixas, os rostos dos homens, a postura de Thorne. Conseguiu tirar algumas fotografias com o seu telemóvel antigo, a qualidade duvidosa, mas talvez suficiente. O que estaria nelas caixas? Armas? Drogas? Algo ainda mais sinistro. O perigo tornou-se palpável nos dias seguintes. Leo sentia olhares sobre si. Uma vez, ao regressar à sua cabine minúscula, encontrou a porta ligeiramente entreaberta, embora tivesse a certeza de a ter fechado. Nada parecia fora do lugar, mas a sensação de ter sido invadido era arrepiante. O seu caderno de esboços, que agora guardava debaixo do colchão, parecia queimar. Numa noite, Thorne abordou-o num corredor pouco movimentado. Maxwell, não é? A voz do chefe de segurança era neutra, mas os seus olhos eram como lascas de gelo. Tenho notado o seu interesse pelas operações do navio. É bom ter tripulantes atentos, mas há áreas que é melhor deixar para os profissionais. A ameaça era velada, mas clara. Leo confidenciou o seu medo a Marco. Desta vez o brasileiro não o ridicularizou. O rosto de Marco estava sério. Miúdo, estás metido numa grande enrascada. Essa mulher do boy, ela não brinca em serviço. E se Thorne está com ela, então o sistema todo está podre. Marco suspirou. Mas não podemos deixar isto assim, pois não. Tenho umas ideias sobre como chegar à área de carga onde devem ter guardado essas caixas, mas é arriscado, muito arriscado. A decisão de Marco de ajudar pareceu solidificar-se por algo mais do que simples lealdade a um colega. Mais tarde, confessou a Leo que anos antes, a sua irmã mais nova, que também trabalhara num cruzeiro, fora assediada por um passageiro rico e poderoso. A companhia abafara o caso e a sua irmã nunca mais fora a mesma. Já vi este tipo de gente sal safar-se vezes demais, disse Marco, os punhos cerrados. O plano era audacioso. Durante a Noite dos Piratas, uma festa temática que envolveria a maioria dos passageiros e uma parte considerável da segurança no convés superior, eles tentariam aceder ao porão de carga C, onde Marco suspeitava que a encomenda estaria armazenada. Marco conhecia os horários das rondas e algumas passagens de serviço menos utilizadas. A música da festa chegava abafada aos corredores metálicos e labirínticos das entranhas do navio. Leo sentia o suor frio a escorrer-lhe pelas costas. Marco, apesar da tensão, movia-se com uma eficiência surpreendente, desligando uma câmara de segurança aqui, abrindo uma porta de acesso com uma chave mestra que pedira emprestada. Chegaram à pesada porta do porão de carga C. Estava trancada com um cadeado eletrônico. Marco tirou um pequeno dispositivo do bolso. Isto pode demorar um pouco. Enquanto Marco trabalhava no cadeado, Leo mantinha-se alerta. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo zumbido distante das máquinas do navio. De repente, um som. Passos. Ora, o que temos aqui? A voz de Elias Thorne ecoou pelo corredor. Ele não estava sozinho. 2 dos capangas de Serafina emergiram da escuridão atrás dele. Marco largou o dispositivo, as mãos ao alto. Leo sentiu o pânico a subir-lhe pela garganta. Estavam encurralados. A figura elegante de Serafina Dubois materializou-se atrás dos seus homens, um sorriso frio nos lábios. Que persistência, Sr. Maxwell. Admiro isso, de certa forma. Mas a curiosidade, como diz o ditado... Ela olhou para Thorne.
Parece que os nossos ratinhos queriam ver o queijo. Thorne deu um passo em frente. Acabou a brincadeira. Leo olhou para Marco, desesperado. O brasileiro fez-lhe um sinal quase imperceptível com os olhos, um movimento em direção a um painel de controlo de emergência na parede oposta. Era um sistema de alarme de incêndio secundário, raramente testado para as áreas de carga. Uma loucura. O que há nessas caixas? Perguntou Leo, a voz a tremer ligeiramente, tentando ganhar tempo. Serafina riu-se. Coisas que não lhe dizem respeito, rapaz. Coisas que mantêm o mundo a girar da forma que eu gosto. Nesse instante, Marco agiu. Com um grito, atirou-se a um dos capangas. O elemento surpresa deu-lhe alguns segundos. Leo correu para o painel. Apertou o botão vermelho com toda a força. Um alarme estridente começou a soar, não apenas ali, mas Leo esperava em várias secções do navio. Luzes vermelhas intermitentes banharam o corredor. Idiota! Gritou Thorne, sacando de uma arma. No caos que se instalou com os capangas a tentar subjugar Marco e Thorne a hesitar entre controlar a situação e lidar com o alarme, Leo viu a sua oportunidade. Havia um duto de ventilação perto do teto, a grelha solta de uma inspeção recente que ele próprio tinha notado. Trepou por umas caixas empilhadas, arrancou a grelha e mergulhou na escuridão poeirenta. Ouviu gritos atrás de si. Agarrem-no! Rastejou o mais depressa que pôde, o som do alarme a abafar o barulho da sua fuga. O duto era apertado e sufocante. Sabia que não iria longe. Precisava de enviar as provas. O jornalista. Aquele artigo sobre corrupção internacional que lera meses antes. Guardar o e-mail encriptado do repórter, um tiro no escuro, uma fantasia. O duto desembocou numa pequena sala de manutenção perto do centro de comunicações da tripulação, que estaria um pandemônio por causa do alarme. Havia um terminal de acesso à internet ali, raramente usado. Rezou para que estivesse a funcionar. Com as mãos a tremer, acedeu à sua conta de e-mail anônima, anexou as fotos tremidas, os scans dos seus esboços mais detalhados, o rosto de Thorne na doca, as formas das caixas, a matrícula do iate, as anotações das conversas ouvidas. Escreveu uma mensagem curta e desesperada. Perigo. Navio Odyssey. Serafina Dubois. Carga ilícita. Provas anexas. Ajudem. Enviou para o endereço do jornalista. No momento em que clicou em enviar, a porta da sala de manutenção abriu-se de rompante. Thorne estava lá, o rosto uma máscara de fúria. Atrás dele, Marco, com o rosto ensanguentado, seguro por dois capangas. Fim da linha, Sr. Maxwell, disse Thorne, a voz gélida. Leo sentiu um cano frio pressionado contra sua nuca. Fechou os olhos. Pelo menos, tentara. Quando o Odyssey of the Seas atracou em Nassau na manhã seguinte, sob um sol caribenho enganadoramente alegre, a atmosfera a bordo era tensa. O alarme da noite anterior fora atribuído a uma falha técnica menor, mas os rumores corriam soltos. Para surpresa de muitos e choque de alguns, autoridades portuárias e agentes que pareciam ser federais americanos já esperavam na doca. Não estavam ali para os turistas. Serafina Dubois, ainda impecavelmente vestida, mas com uma fúria gelada nos olhos, foi discretamente escoltada para fora do navio. Elias Thorne seguiu-a, a sua habitual postura de controlo substituída por uma rigidez sombria. As caixas misteriosas encontradas no porão de carga C foram apreendidas. Mais tarde, os boatos diriam que continham artefactos culturais raros, roubados de museus e coleções privadas em vários países, destinados ao mercado negro de antiguidades. Leo e Marco foram interrogados longamente. Contaram tudo o que sabiam, tudo o que tinham visto. Foram cautelosamente informados de que a sua cooperação seria tida em conta. No final do dia, foram libertados. E despedidos, claro. A linha de cruzeiros não tolerava tripulantes problemáticos, especialmente aqueles que expunham os seus clientes mais valiosos. Semanas depois, Leo estava de volta ao Midwest, o cheiro do mar ainda uma memória persistente. O dinheiro que juntara mal dava para cobrir as despesas imediatas, quanto mais para a Faculdade de Artes. Sentia-se à deriva. Numa tarde cinzenta, enquanto folheava distraidamente as notícias online num café local, um título chamou-lhe a atenção. Escândalo de contrabando de arte abala a elite internacional, herdeira sob investigação. A fotografia de Serafina Dubois dominava o artigo. Mencionava provas cruciais fornecidas por uma testemunha anônima a bordo do cruzeiro de luxo. Um pequeno sorriso cansado formou-se nos lábios de Leo. Mais tarde, nesse mesmo dia, recebeu um e-mail encriptado